Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 5 de abril de 2024, nessa sexta-feira da oitava da Páscoa. Abrimos o nosso coração e pedimos a Deus que ilumine, abençoe e nos proteja sempre. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e encontraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu a eles. Fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Voltamos à mesma experiência de que diante da Sexta-feira da Paixão, muitos dos discípulos voltaram para a sua vida, fazer o que faziam antes de encontrar Jesus, e o ressuscitado vai aparecendo. Uns foram para Emaús, no caso hoje, 7 deles, que representavam a comunidade dos discípulos, nós temos 7, foram pescar. Quer dizer, nós temos aí, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão toma a decisão: vou pescar. E eles: vamos também. Então foram 7 pescadores. E nada, passaram a noite pescando, e um fracasso total. Lembramos que Pedro já tinha feito uma experiência dessa. Vamos lançar as redes para águas mais profundas. Olha, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, Pedro tem a memória desse acontecimento na vida dele. Então, no amanhecer do dia, Jesus está de pé na praia, olhando eles. Moços, tem alguma coisa para comer? Não pegamos nada. Joga à tua direita e pegarás. Não. Pedro tem lembrança disso. E eles jogam. E pega tanto peixe que mal conseguiu fazer e arrastar. Quem reconhece Jesus é aquele que entrou no túmulo, viu e acreditou, o discípulo amado. O discípulo amado está tentando ajudar Pedro a encontrar a sua identidade de fé. É o Senhor. Pedro é um homem envergonhado por causa da negação. É um homem que está devendo a Jesus, que está com a consciência pesada, que está buscando se reconciliar, está buscando acertar. Porque durante toda a vida Pedro foi bem intencionado, mas não entendeu. Demorou a entender. Então nós temos o discípulo amado que reconhece, é o Senhor. Pedro é um homem nu.
envergonhado. A nudez nos deixa envergonhados. O pecado nos deixa envergonhados. O pecado fez Adão e Eva perceber que estavam nus e tiveram que se esconder. Pedro agora tem que vestir e cair no mar, se batizar. Tem que se purificar, tem que se lavar. Ao chegar na praia, encontra Jesus já com peixes e pães. Mas ele quer saber o fruto deles. Me dê alguns peixes dos seus aí também. Jesus prepara a refeição, a multiplicação dos pães e peixes, a partilha. Faz memória daquele gesto. Faz memória da multiplicação dos pães. Prepara comida para eles, pães e peixe. Viu? E diante disso, eles oferecem. Pedro faz tudo sozinho, porque Pedro precisa se reconciliar. Quando Jesus pede alguns peixes, Pedro sai. 153 peixes seria quase todas as espécies que se conheciam naquela época. As espécies que se conheciam naquela época. Então Pedro faz tudo sozinho, arrasta sozinho, porque ele precisa disso. Ele tem que se reencontrar. Ele precisa pedir perdão. Ele precisa amadurecer na fé. O discípulo amado está resolvido. Aonde Jesus aparece, o discípulo amado o reconhece e o apresenta. É o Senhor. É o Senhor. Viu e acreditou. Pedro ainda não. Pedro ainda é aquele que tem que fazer tudo sozinho. Que está nu. Que tem que se banhar, se batizar. Então, Jesus agora é isso. É alguém que senta junto com eles. Viu? Estava cheio de 153 grandes peixes e apesar de tudo a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe, vinde comer. Estamos sempre no contexto da Eucaristia. Os discípulos de Emaús, a mesma coisa. Agora novamente estamos sempre no contexto de refeição. Sempre no contexto de encontro e refeição. Agora é Jesus que os convida, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. É a terceira vez que Jesus vai ao encontro deles. É a terceira vez que Jesus aparece. É a terceira vez que Jesus vai mostrando quem Ele é. Por isso, peçamos a Deus que abençoe a todos nós. Que nós, nesse tempo da Páscoa, a gente possa fazer memória disso. Há momentos que nós somos esse Pedro, que é um líder, mas é um líder fracassado. Vamos pescar, não pega nada. Ele só consegue pescar a partir do momento que escuta a orientação de Jesus ressuscitado. Às vezes a gente quer fazer as coisas e a gente não consegue nada. A gente só consegue a partir do momento que nós somos capazes de escutar a orientação de Jesus ressuscitado e de dar atenção a Ele. Só que ao aparecer o ressuscitado diante de nós, eu tenho que fazer memória do meu passado. Eu tenho que fazer memória da minha história. Eu tenho que fazer memória das minhas experiências de convivência com Jesus Nazareno, que ressuscitou, que está vindo ao encontro, que oferece a paz, que nos ensina como pescar, que a gente tem que tentar agora consertar aquilo que foi o fracasso do passado. Pedro é uma testemunha disso. Que a gente tem que saber que eu reconheço o ressuscitado sempre na lógica do amor. Por isso o discípulo amado, ele é essa figura que reconhece Jesus no amor, viu? No amor e apresenta. Não é um homem que guarda para si. Ao reconhecer Jesus, ele partilha isso ao Senhor. Viu? Jesus nos convidando para venha comer, venha se alimentar. A gente sabe que Ele é Ele, quem Ele é, mas a gente não sabe como lidar porque é uma novidade na nossa vida. Que Deus guie e fortaleça todos nós. Que esse encontro com o ressuscitado que vem nos oferecer a paz, nos ajude a continuar seguindo o caminho, nos ajude a viver a vida, a construir história, a melhorar a nossa convivência uns com os outros, a tomar mais cuidado com quem a gente escuta e aprender a escutar a orientação do Senhor. Mesmo diante do fracasso, Jesus me orienta como que eu faço para não fracassar. Mesmo diante da derrota, Jesus me diga aqui como é que eu faço para que a derrota não prevaleça. Um abraço e até mais.